Shishi Guru Goranga Gandharvika Giridhari Radharaman Bihari Ji ki Giriraj Maharaj ki Vitalila Bhavishtam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Gurudev ki Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Bala Bhattita Goswami Maharaj ki Vitalila Bhavishtam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Gaur Govinda Maharaj ki Vitalila Bhavishtam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj ki Nitya Lila Bhavishtam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Nitya Lila Bhavishtam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj ki Nitya Lila Bhavishtam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Nitya Lila Bhavishtam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Rakshakshadhar Goswami Maharaj ki Nitya Lila Bhavishtam Paramahansa Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj ki Nitya Lila Bhavishtam Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Nitya Lila Bhavishtam Paramahansa Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj ki Nitya Lila Bhavishtam Satchidananda Srila Bhakti Vinod Thakur ki Nitya Lila Bhavishtam Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj ki Shri Gaudiya Vedanta Acharya Srila Baladev Vijayabhushan Prabhu ki Shri Rasikacharya Vishnu Shikavas Thakur ki Shri Anarottam Srinivas Shamananda Prabhupada ki Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu ki Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shad Goswami Prabhu ki Shri Swarupa Damodara Raya Ramanandaji Shri Gora Parshadavinda ki Namacharya Shri Haridas Thakur ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasaji Shri Gora Bhaktavinda ki Shri Antadip Mayapur Shri Matadip Kodamadip Madadip Koladip Ridudip Janudip Modadhumadip Rudvadip Patmika Shri Navadip Shri Radha Krishna Gopa Gopi Govardhana Dwada Shavanatmika Shri Braja Mandala ki Shri Shama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Dev ki Shri Jagannath Baladeva Sabhada Sudarshana Chakra Jiv ki Shri Bhagavan ki Bhakta Prabhashi Pad Maharaj ki Chana Sampradaya ki Akara Mata Raj Shri Chaitanya Mat ki Shri Brazil Yaka ki Shri Hridaya Mandir ki Braja Editora ki Shri Harinama Sankirtana ki Ananta Koti Vaishnava Vinda ki Samagata Bhakta Vinda ki Shri Nitai Go Premanandi. Vamos cantar para Gurudeva, Gurudeva Kripa Bindu Dia. Gurudev Kripa Bindu Dia Koroe Dase Inapekshayati Hina Gurudev Kripa Bindu Dia Koroe Dase Inapekshayati Hina Sakala Sahane Bolo Dia Koro Sakala Sahane Bolo Dia Koro Nijamane Sprihahina Nijamane Sprihahina Sakale Saman Korite Shakati Behonata Jata Jata Sakale Saman Korite Shakati Behonata Jata Jata Tabeto Gaibo Harinama Sukhe Tabeto Gaibo Harinama Sukhe Yaparadha Habehata Yaparadha Habehata Kabeheno Kripa Lobia e Jana Kitata Hoi Bednaka Kabeheno Kripa Lobia e Jana Kitata Hoi Bednaka Shakti Buddhina Yamiyati Dina
Shakti Bodhihina Yamiyati Dina Koromori Atma Sata Koromori Atma Sata Jogyata Vichare Kichu Nahi Pai Tomara Karuna Sara Yogyata Vichare Kichu Nahi Pai Tomara Karuna Sara Karuna na hoile Kandiya Kandiya Karuna na hoile Kandiya Kandiya Pranana Rakhi Boyara Pranana Rakhi Boyara Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Edase Kinapekshayati Hina Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Edase Kinapekshayati Hina Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Kaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Goranga Bolite Habe Goranga Bolite Habe Hari Bol Hari Bol Goranga Bolite Habe Pula Kasharira Goranga Bolite Habe Kasharira Hari Hari Bolite Na Yani Babira Hari Hari Bolite Na Yani Babira Rupa Araka Benita Chande Koruna Hoibe Araka Benita Chande Koruna Hoibe Samsara Vasana Mora Kabetu Chahabe Samsara Vasana Mora Kabetu Chahabe Vishaya Tadiya Kabe Shudaha Bemana Vishaya Tadiya Kabe Shudaha Bemana Kabe Hamma Herabo Shivindavana Kabe Hamma Viro Shivindavana Rupa Raghunatha Pande Hoibe Akuti Rupa Raghunatha Pande Hoibe Akuti Kabe Hamma Bujambo Se Yugalakiriti
cabe Rama Buja você, Yugala Kiriti, Rupa Raghunatha Pande, Rahu Morayasha, Rupa Raghunatha Pande, Rahu Morayasha, Patana Koro Yesanta, Narottama Dasa, Patana Koro Yesanta, Narottama Dasa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, alguns de vocês estão reclamando sobre o som. Não é o problema do microfone. Tá péssimo porque tá muito baixo o microfone, ou é porque tem um ruído acompanhando? Se tem um ruído acompanhando, é a ventoinha do equipamento, e é o único equipamento que eu tenho. Se está muito ruim, a gente pode desligar e deixar eu fazer o programa outra hora. Porque daqui a pouco... É a ventoinha, mas não incomoda tanto assim, Prabhu. Pode tocar para frente que os devotos, eles querem... Eles já falaram que não incomoda para eles ouvir o Harikata. Mas é a ventoinha. É a ventoinha. Daqui a pouco, quando a ventoinha passa, não melhora? Melhora, e mesmo com a ventoinha dá pra gente prestar bastante atenção, não se preocupe. É porque alguns devotos estão reclamando, só estou falando em nome dos devotos que estão reclamando. É, eu sei, mas eles conversaram comigo também, mas aí depois eles falaram, não, mas diz que dá pra gente ouvir sim, ele é mais ou menos isso. Tudo bem. Então vamos lá. E olha que a ventoinha é nova, imagina se ela fosse a velha. Quando era velha, aí que vocês iam... É porque vocês não ouviram o computador da Gouravani, aquela ventoinha assim, aquilo parece um ventilador. Aquela é impressionante. Aquela é a ventoinha do Prema Bhakti. E olha só, eu queria pedir para vocês, quando eu estou cantando, eu não sou super-homem, não consigo responder perguntinhas. Mas enfim, vamos ver mais uma perguntinha. Vamos ver quem está fazendo perguntinha. Aqui o som da sua voz está baixo e o barulho está alto. Ah, tá. A Chanda Didi está reclamando. Deixa eu ver aqui o som. O som do microfone aqui está... Outro dia ele estava mudo, mas eu consertei, assim. Aqui está tão audível, Prabhu, aqui na minha casa. Dá para ouvir o senhor perfeitamente, cada letra aqui, a diferença. Se você quiser aumentar o volume. Se aumentar o volume, aqui o volume está 89%, se aumentar mais já não tem como aumentar mais. Então a Chandra tem que aumentar o dela hoje. A Chanda tem que aumentar o dela, a Nora está falando. Não sei se você tem, Chanda, como aumentar o seu. Mas assim, enquanto isso, vamos cantar Bhajahure Maná. Porque daqui a pouco a ventoinha, engraçado, toda vez que a gente começa o programa à noite, a ventoinha resolve se manifestar.
Ela deve ser uma devota, essa ventoinha, né? Porque do jeito que ela gosta de participar do programa. Vajahure mana Shinanda Nandana Abhaya Charana Ravindare Vajahure mana Shinanda Nandana Abhaya Charana Ravindare Dulabha Manava Janama Satsange Dulabha Manava Janama Satsange Tarohoe Bhava Sindure Tarohoe Bhava Sindure Shitayatapa Vatabarishana Edina Jamini Jagire Shitayatapa Vatabarishana Edina Jamini Jagire Vipali Sevino Kripana Durajana Vipali Sevino Kripana Durajana Chapala Sukala Balagire Chapala Sukala Balagire Edhana Jovana Putra Parijana Ite Kiyanche Parati Tire Edhana Jovana Putra Parijana Ite Kiyanche Parati Tire Kamala Dala Jala Jivana Thala Mala Kamala Dala Jala Jivana Thala Mala Bajahum Hari Padani Tire Bajahum Hari Padani Tire Shavana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Shavana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Pujana Sakijana Yatmani Vedana Pujana Sakijana Yatmani Vedana Govinda Dasaya Vilasare Govinda Dasaya Vilasare Vajahure Mana Shidanda Nandana Abhaya Charana Ravindare Vajahure Mana Shidanda Nandana Abhaya Charana Ravindare Jaya Nanda Nandan Jaya Nanda Nandan Nanda Nandan Jaya Nanda Nandan Jaya Nanda Nandan Jaya Nanda Nandan Nanda Nandan Jaya Nanda Nandan Jaya Nanda Nandan Jaya Nanda Nandan 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 Jai Nanda Nandana ki Jai Jashoda Nandana ki Jai Jai Radhe Shyam Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Bhakti
Satya Vihina Aparada Lakshai Kshiptas Chakamandi Tarangamandi Kripa Maitvam Sharanam Prapanam Namaste Charanara Vindam Inde Namaste Charanara Vindam Inde Namaste Charanara Vindam Smaram Radham Madhurasmitasam Namiradham Karunabharadam Tato Mamanyasti Gatir Akati. Então, como toda sexta-feira, nós estudamos Srimad Bhagavad Gita. E eu hoje estava me lembrando de como tudo isso começou. Na época, a gente fazia a leitura do Shri Brihad Bhagavatamrita todo dia pelo caminho. Primeiro a gente lia algumas vezes assim, espaços. Depois a gente passou a ler toda noite. E aí, Pundarikasha Prabhu, a gente estava lá em Fortaleza e ele deu uma atiçada, falou assim, vamos fazer Gita? Eu falei, bem, você que está falando isso aqui que você está falando, então você você pode promover? Aí ele disse que podia, e a gente começou a fazer de manhã na casa de Radhanatha Prabhu. Mas enfim, eu me lembro que logo no começo, uma das ideias do estudo era a gente fazer o esqueleto, ou melhor dizendo, a gente identificar a estrutura de cada capítulo, né? Para ver, assim, para descobrir as vozes de cada capítulo, quem que está se manifestando naquele capítulo e assim por diante. Então eu resolvi retomar, porque assim a gente pode ter, acho que melhor do que a estrutura seria um raio-x de todo o diálogo entre Krishna e Arjuna, e também às vezes das intromissões, vamos dizer assim, de Sanjaya, para a gente ter uma visão clara do rumo que os diálogos, né, que na verdade são dois diálogos, né? Você tem o diálogo de Sanjaya e o rei Dhritarashtra, que estão no palácio, e Sanjaya, que é discípulo de Vyasadeva, ele recebe de Vyasadeva uma bênção de ter visão transcendental. Mesmo estando nesse mundo, ele pode, uma vez que ele deseja, ele pode ver o que está acontecendo em qualquer lugar, mesmo bem distante dele. Então ele usa esse recurso que ele recebeu de seu Gurudeva para narrar para Dhritarashtra, para repetir para Dhritarashtra o que está acontecendo com os seus filhos, né, na guerra de Kurukshetra. Então, o primeiro verso do primeiro capítulo da Gita é muito importante, porque nesse primeiro verso, Dhritarashtra fala Dharmakshete Kurukshete Samaveta Yutsava Mamaka Pandavashava Kima Kurvata Sanjaya Samaveta Yutsava Dharmakshete Kurukshete. Ele fala desse lugar sagrado chamado Kurukshetra, que é um lugar sagrado há milênios, desde Satya Yuga. E aí eu me lembro também que nós conversamos sobre isso em outro encontro, que nesse verso fica demonstrado o motivo para Dhritarashtra ter medo, indiretamente, isso é explicado pelos acharyas, para ele ter medo do resultado da batalha, porque ele sabe que aquele lugar é um lugar sagrado, é um lugar de Dharma, é a terra da religião, né? Kurukshetra. Porque ali o rei, Gurudeva conta essa história, estou tentando me lembrar do rei. Um rei, ele em Satya Yuga, ele todo dia ia nesse lugar, em Kurukshetra, nessa região, e ele ficava cavando a terra. Deixa eu ver aqui.
O negócio é achar agora, né? Arjuna. Ele chamava-se Kuru Maharaj. Por isso que o lugar acabou sendo conhecido como Kurukshetra. Então esse Maharaj, ele ficava arando a terra ali. E ainda aparecia para ele assim, meio de zombaria, né? Meio que chacotando dele, galhofando dele, falando assim, mas que você está fazendo isso? E ele respondia a mesma coisa: estou arando a terra para que as pessoas que abandonem seus corpos aqui alcancem os planetas celestiais. Ele estava fazendo uma espécie de um sacrifício. E aí, Indradev, ele tirava uma onda dele e voltava para a Swarga Loka. E o rei, novamente, uma e outra vez, ele fazia a mesma coisa. E aí, Indra também vinha e ridicularizava o rei toda vez que ele começava a fazer a mesma coisa. Mas o rei era imperturbável, Kuru, né? Ele era um Raja Rishi. Não era só um rei védico, mas também um sábio, né? E finalmente os semideuses se apiedaram daquele rei, né? Que ficava ali o tempo todo arando a terra para conseguir a bênção de que quem morresse ali alcançaria os planetas celestiais, né? E aí Indra finalmente foi acionado pelos outros semideuses e concedeu a bênção de que qualquer pessoa que abandonasse seu corpo ali, ou que fosse morta em batalha ali, certamente alcançaria Swarga Loka, os planetas celestiais. E por isso que essa terra foi escolhida como lugar da batalha. Porque os kshatras védicos não eram bobos, né? Na verdade, o Mahabharata inteiro como se diz, os personagens, entre aspas, né, porque é uma história real, mas todos eles são grandes personalidades, né? Então, assim, nessa proposta de tirar o raio-x do capítulo, o capítulo chama-se Sanya Darshan, porque o capítulo tem como ação básica o Darshan dos dois exércitos, né? O que Arjuna quer fazer no primeiro capítulo. E aí tem uma coisa interessante que Gudeva fala, que cada capítulo da Gita é uma forma de você praticar yoga com Krishna, uma forma de você se relacionar com ele, né? Então no primeiro capítulo Arjuna se relaciona com Krishna, pedindo para ele, como quadrigalho dele, ou como quadrigalho de Arjuna, conduzir a quadriga até entre Senayor Ubayor Madir, né? Ele repete algumas vezes essa frase, Senayor Ubayor Madir, dizendo que, por favor, coloque a quadriga entre os dois exércitos. Senayor Ubayor Madir. E assim, Arjuna pede. Aí assim, agora eu vou ler a relação dos versos e cada passo no desenrolar do capítulo. O primeiro passo, com certeza, é esse verso super importante. Porque esse verso é importante? Dharma Kshetre, Kurukshetre, Samaveta e Yutsava, Mamaka Pandavaschaiva, Kima Kurvata Sanjaya. Primeiro, ele é importante porque ele indica que a guerra de Kurukshetra, com a presença do próprio Bhagavan, vai ser travada numa terra santa, Dharma Kshetre, né? Então, a primeira importância desse verso. E isso faz toda a diferença, né? A segunda importância do verso é que ela demonstra a atitude de Dhritarashtra, porque Dhritarashtra fala Mamaka Pandavaschaiva. Ele não fala dos Pandavas como filhos dele, o que seria normal de um rei védico, né? Porque o rei, todo o pradya dele, todos os súditos são filhos. Imagina os sobrinhos, né? Se todo o pradya, se todos os súditos são filhos, imagina os sobrinhos. Mas ele segrega, ele fala Mamakaha, meus filhos, Pandavas, os filhos de Pandava. Os filhos de Pandava. Então ele demonstra sua atitude separatista, né?
E a atitude separatista é orquestrada por Maya Devi, né? Porque Maya separa e Krishna une. Toda vez que você vê um evento, ou toda vez que você internamente tem uma atitude de separar alguma coisa de alguma coisa ou alguém de alguém, então você está sendo influenciado por Maya, né? Claro que não entendam o que eu falei ao pé da letra, né? Porque o destino vai separar você dos seus familiares, e os seus familiares de você, né? E muitas vezes você é separado de um relacionamento porque você vai tomar sannyas. Então, deixa eu ver quem escreveu aqui. Então essa não é uma afirmação só baseada no fato de que você promover o separatismo bem possivelmente uma influência que você está recebendo de Maya, como até na sanga, né? Você falar esta sanga, aquela sanga, eu sou desta sanga e vocês são daquela sanga. Então isso não é a filosofia de Mahaprabhu, né? Porque a filosofia de Mahaprabhu é que existe uma grande árvore frondosa cheia de galhos lindos que dão frutos maravilhosos. Então cada galho lindo é o esforço muitas vezes de um acharya Gaudiya Vaishnava. Como Srila Prabhupada fala claramente no Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, ele fala que a ISKCON, por exemplo, ele fala que a ISKCON é um dos galhos da frondosa árvore de Prema Sankirtan de Gauranga Mahaprabhu. Então Prabhupada nunca se posicionou como se a sanga dele fosse a sanga, né? Porque além do mais, Prabhupada, antes de partir desse mundo, ele criou um fundo para ajudar a Gaudiya Mata. Está nos anais da história da Lila de Prabhupada. Ele fundou e ele falou para os discípulos que lideram os projetos da ISKCON que deveriam separar tanto por cento da venda de livros e da arrecadação de fundos por outros projetos para ajudar concretamente os templos que foram sendo fundados e as missões que foram sendo estabelecidas pelos seus irmãos espirituais, né? Então isso demonstra que ele não tinha atitude separatista e nunca terá. Nunca teve, nunca terá. Mas Dhritarashtra tem essa atitude, né? Então esse é o primeiro verso. O segundo verso, só um minuto. A Manikondra está de como é que se chama? Está de Skype novo, olha só, chique, né? O segundo verso é Sanjaya, que vai introduzir para Dhritarashtra o que o filho dele vai falar, né? Então, o segundo verso, Sanjaya só está sendo o cineminha, né? O DVD, ele sendo o DVD, o meio visual entre Dhritarashtra e os seus filhos, ele vai abrir para revelar o que Duryodhana fala. Então Duryodhana até que fala bastante. Duryodhana fala bem bastante, porque Duryodhana ele começa a descrever para Bhishmadev. Não, na verdade começa a descrever para Dronacharya, né? Ele começa a descrever para aquele que é o Dronacharya. Ele tem uma característica muito especial, porque ele é um Brahmana perfeito e um Kshatriya perfeito. Não é para Dronacharya que ele vê isso? Tá no verso 3. Dos versos 3 a 12, Duryodhana está falando com confirma isso a Dronacharya. Aí depois 3.
Aí depois dos versos 13 a 20 é uma barulheira de búzio só. É Krishna tocando seu búzio, que é o Panchajanya. Vários devotos, cada um tem um búzio com um nome. A Arjuna também tem um búzio que tem um nome. Bhishmadeva tem o dele, que tem um nome. É uma tocação de búzio só. Porque agora eles estão se preparando, né? Duryodhana primeiro fala algumas coisas. Ele fala algumas coisas para incentivar Dronacharya, descrevendo o poderio especial, porque Duryodhana, vocês devem se lembrar, Duryodhana está com o exército de Krishna, então ele tem, por exemplo, Kripacharya é um dos raríssimos guerreiros que sobrevive à batalha, e embora ele tenha lutado na batalha de Kurukshetra contra Arjuna, ele é bem-vindo na casa real de Yudhishthira Maharaj. Kripacharya, um grande kshatriya e um grande rishi também, né? Então Duryodhana tenta estimular ao máximo Dronacharya para que ele, aí também fala, claro, Dronacharya, você está acompanhado de Bhishmadeva, o grande patriarca, né? Então você não existe motivo para temer, e muito pelo contrário, todos devem unir forças e proteger o patriarca Bhishma. Ele também fala isso. Aí depois dos versos 13 a 20, todo mundo sobe o búzio, e aí pela primeira vez o verso 5 é um verso histórico, porque é a primeira vez que Arjuna dirige a palavra a Krishna. É claro que dentro desse contexto da Gita Upanishad, né? Gita Upanishad, que é um conjunto de capítulos dentro do Bhishma Parva, do Mahabharata, né? Então Arjuna fala o famoso Senayor Ubayor Madev, verso 21, né? Ele fala para Govinda, leve a quadriga para entre os dois exércitos, que eu quero ver quem está aqui disposto a lutar essa guerra. Mas aí, no próximo verso, que é o verso 24, Sanjaya, que é o narrador por trás de tudo, a voz dele reaparece e ele fala que agora Krishna vai falar. E aí Krishna magistralmente fala algo muito importante. No verso 25, Krishna fala: Arjuna, observe os exércitos aqui dispostos. Não é isso que ele fala? E aí dos versos 26 ao 27, Sanjaya descreve a reação de Arjuna a observar os exércitos. Porque por desejo de Yogamaya e pela atitude de acatar o desejo de Yogamaya, na verdade pelo desejo de Krishna que Yogamaya arquiteta, né? Então Arjuna, sendo um Shuddha Bhakta, um devoto puro de Krishna, ele acata o desejo de Krishna e ele se deixa confundir por aquela situação, e ele se compadece de tudo que de todos que ele está vendo, que ele observa ele observa aqueles milhões de soldados dos dois lados, e o coração dele fica tremendo, porque ele prevê só o mal, né? Que são grandes guerreiros, daquela situação não tem volta, não tem como, não, vamos jogar xadrez, vamos fazer jogos de armas, como os kshatras gostam, vamos treinar a espada e arco e flecha, não tem como, não tem volta. Então, como ele observa que não tem volta, ele fica dos versos 28 ao 45 dando motivos para não lutar. E esses versos 28 e 45 são uma verdadeira aula de moral védica, porque a Arjuna vai falar de por exemplo, Vanashankara, por exemplo. Ele vai falar que se os guerreiros forem mortos, as esposas dos guerreiros vão ficar viúvas e elas vão ser poluídas por homens inescrupulosos
que vão seduzi-las e vão gerar filhos indesejados no ventre delas. Né? Então a Juna está falando da mazela de toda a guerra. Né? Se você ler a história de toda a guerra, as mulheres que ficam na retaguarda, os inimigos invadem as cidades e agridem sexualmente as mulheres, né? Moralmente agridem as mulheres, as crianças, os idosos, né? Então tá aí, ó. E quando acontece isso, tem uma sirene toca nas cidades. A gente nunca sabe se a sirene é do inimigo ou do exército aliado, e a sirene não para de tocar. É porque a coisa é feia, né? Então a Juna, ele tem essa compaixão, ele tem esse motivo nobre. Ele está citando Dharma Shastra, né? Isso é esmiuçado, especialmente na Gita de Srila Gurudeva. Ele tem uns comentários longos, né, sobre esse momento de Arjuna. E aí, por fim, no verso 46, Arjuna encerra o capítulo. Então aí você tem como se diz, o raio-x do capítulo, né? E claro que a gente sabe que os nossos mestres sempre dizem que o primeiro verso é praticamente o verso mais importante do primeiro capítulo. Mas eu queria pedir para vocês, eu já tentei isso antes, nem sempre funciona. Eu queria pedir para vocês assim, pensarem da fala de Arjuna ao se lamentar para Krishna, dando um monte de motivos para não lutar. Se vocês gostariam, humildemente peço a vocês, ó Prabhus e ó Didis, se vocês gostariam de pensar desses versos 28 a 45, algum verso que vocês considerem o mais importante desse grupo de versos, ok? E no próximo encontro a gente continua. A gente continua daí e pode fazer a mesma coisa com o segundo capítulo. O barulho continua muito forte. A ventoinha, ela fica muito animada, essa ventoinha, né? Então a gente também, se vocês devem saber, que a gente está fazendo um apoio logístico transcendental por parte do nosso querido Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, lendo o seu importantíssimo livro A Essência da Bhagavad Gita, que está esgotado, e quando for reimpresso vai ser chamado A Essência da Bhagavad Gita, para a alegria de todos. Que Bhagavad Gita é uma palavra, sim, 28 a 45 do primeiro capítulo. Aí você descobre aí. Claro que se vocês acharem que todos os versos são importantes, então vocês podem também hastear essa bandeira, ok? Nós estamos estudando e assim vocês, quando estudam, vão descobrir alguma coisa que Gurudeva, Srila Prabhupada fala, e vão poder, de várias maneiras, enriquecer o nosso estudo. A Di está comentando do barulho. Eu vou ver aqui com a Anurada Didi ou com alguns devotos no Rio se a gente consegue um microfone externo, que com o microfone externo talvez isso seja, né, amenizado. Você tem um microfone externo, não tem? Você usa um microfoninho assim externo? Mas eu vou ver se eu consigo, aí conforme for a gente... Porque se vocês participarem do programa da manhã de 7 às 8, isso não acontece, né? Não sei, acho que o computador fica cansado essa hora, já tá um senhorzinho já. Mas eu vou ter que reclamar com a pessoa que trocou a ventoinha, porque essa ventoinha supostamente não devia fazer tanto barulho. Então, a gente estava lendo no encontro passado do primeiro capítulo, que Gurudeva fala como Vrindavan é um lugar tão especial, né?
que quem vai compreender as glórias de Vrindavana, quem será essa pessoa? Será a pessoa que receber a misericórdia do próprio Dhamma, da própria Vrindavana. E aí Srila Gurudeva ele dá uma breve apresentação da importância do Srimad Bhagavatam, descrevendo o Srimad Bhagavatam como a literatura transcendental suprema, a Mala Purana, né? Srimad Bhagavatam é o fruto maduro do êxtase de Srila Vyasadeva, que depois de ser instruído por Narada Rishi, se dá conta de que ele tinha cometido o erro de escrever ou de compilar, com a ajuda de Ganesh, muitos Puranas, e em cada Purana, Varaha Purana, Shiva Purana, Matsya Purana e assim por diante, ele dizia que aquele determinado avatar era Bhagavan, e com isso ele deixou confusos os seus leitores, agora leitores, né? Porque agora Ganesh já codificou em Devanagari, então todos podem ler Veda, Puranas, Upanishads. Mas Gurudeva diz que apesar do Bhagavatam ser toda essa grandiosidade de beleza e doçura, para compreendermos o Bhagavatam, primeiro precisamos entender Gita Upanishad, né? Porque Gita Upanishad é a essência, Bhagavad Gita é a essência de todas as Upanishads, e Srimad Bhagavatam é a essência de todos os Vedas, Puranas, Upanishads, de todos os textos sagrados juntos. Mas se a gente não conhece as Upanishads elas apresentam a essência da filosofia védica, né? Então, se a gente não conhece Gita Upanishad, que é a essência da filosofia védica, então o castelo de Bhakti que a gente constrói no coração, ele fica sem sustentação. E aí Gurudeva cita o verso Manmana Bhavamad Bhato Madhyaji Manamaskuru Mamevaishyasi Satyante Pratijane Priyosime, que é aquele verso famoso que Krishna diz para Arjuna fazer Manmana, ter a mente absorta nele, se tornar Manmana Bhavamad Bhato, se tornar seu Bhakta, depois adorá-lo, Madhyaji, e depois Namaskuru, prestar-lhe reverências. E que se ele, Krishna diz, se ele fizer essas ramificações de Bhakti, né? Prestar reverências é uma ramificação de Bhakti. Por isso, quando a gente vai a Parikrama, você vai encontrar muitos devotos que fazem o voto de prestar Dandavat Pranams, né? Em volta de Govardhana, Giriraj Govardhana, né? Como uma ramificação de Bhakti, né? Ou circungerar Tulasi Devi, também é uma das 64 ramificações de Bhakti, né? Então, Krishna está falando de uma, duas, três, 4 ramificações que ele para as quais ele dá uma atenção especial, porque diz que se Arjuna praticar essas ramificações, ele finalmente irá ter com Krishna. E ele faz essa promessa porque Arjuna Pratijane Priyosime, né? Que é outra frase, né? Priyosime, que Krishna repete em alguns momentos da conversa da Gita. Aí Gurudeva diz que este verso, o 1865, é o melhor de todos os versos da Gita. Melhor ainda do que aquele que é considerado a conclusão da Gita, o Sarvadharma Parityaja. Então, Gurudeva vai explicar depois disso ele compara o Manmana Bhavamad Bhato, porque o Manmana Bhavamad Bhato está falando sobre Shuddha Bhakti, né? Krishna está dando uma colher de chá na Gita, está falando sobre Shuddha Bhakti. Na verdade, volta e meia ele descampa para Shuddha Bhakti. Ele está falando
do yogi, mas ele fala de todos os yogis, aquele que sempre pensa em mim, esse é o mais elevado, né? Yoginam api sarvesham, né? E depois ele está falando dos gyanis, ele fala a mesma coisa, todos os gyanis, aquele que tem conhecimento sobre mim, esse é o mais elevado, né? Então o Gyani Bhakta, né? Como o Prahlad Maharaj, ele é devoto, mas ele está muito alicerçado na noção de que Krishna é Bhagavan, né? Mas ele é muito superior ao Gyani que está estudando Vedas, Puranas, Upanishads para se fundir em Brahman, né? Então Krishna está sempre destacando Bhakti, e mais do que nunca ele destaca Bhakti no verso 1865. Ao passo que o verso 1866, Krishna fala de Sharanagati, que é uma condição que antecede a experiência de Bhakti, né? Eu digo a experiência de Shuddha Bhakti, porque se você não pratica Sharanagati, você nunca vai nem entrar no castelo de Bhakti, você não vai entrar, não vai adentrar, não vai atravessar os primeiros 9 cantos do palácio de Bhakti, né? Começando pelos pés de lótus de Krishna, primeiro canto, e aí se você não atravessar esses andares do palácio de Bhakti, desse verdadeiro templo do entendimento que agora eles estão construindo lá em Mayapur, né, um esforço dos devotos da ISKCON, de construir, segundo o desejo de Prabhupada, o templo do entendimento. Se você sobe o templo, as escadarias do templo do entendimento, até que você chega a Goloka Vrindavana, 10º canto. Então, Srila Gurudeva, ele revela algo muito importante, que são os 5 níveis de entendimento da Gita, né? O primeiro são as instruções que ele dá para todo mundo. Depois são instruções secretas. Depois instruções mais secretas. Depois as mais secretas ainda. E finalmente o mais secreto de todos os segredos. Então são 5 níveis. Então esse seria um outro exercício importante para a gente. A gente observar nos comentários dos nossos acharyas que verso está ligado ao primeiro nível, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto. Esse Manmanabhava Madhvato com certeza está ligado ao quinto, que é o mais secreto de todos os segredos. Porque Krishna fala esse verso para Arjuna apenas somente porque ele é seu grande amigo, né? Então agora Gurudeva ele vai continuar a sua apresentação e ele vai falar sobre cada nível, cada um dos níveis, dando um exemplo, né? Primeiro ele vai falar que para as pessoas comuns, Krishna diz: não coma ou durma muito, você deve ser regulado no trabalho e na recreação, caso contrário não será capaz de obter aquela rara ou aquele raro yoga pelo qual a alma encontra o seu Criador. Então isso poderia ser comparado mais ou menos ao que Rupa Goswami faz no Upadeshamrita. Ele começa falando de algo que é uma condição para você praticar Bhakti. Da mesma forma que Mahaprabhu no 3º verso do seu Shikshastaka, das suas instruções sem precedência, ele fala, né? Como é que é? Terceiro verso. Kirtanyasa Dahari. Tadvidi Prani. Não. Como é que é o primeiro? Trinada Piso Nityana Tarora Piso Arishnana Amanina Manadena Kirtanyasa Dahari. Então, Mahaprabhu, como os nossos acharyas explicam, ele nesse verso ele fala do conteúdo dentro do qual você pode colocar a sua Bhakti. Esse conteúdo tem
4 características: humildade, tolerância, falta de orgulho e respeito ao próximo, né? Então, Krishna está falando, está no capítulo 6, falando de algo que é para todo mundo. Aí Gurudeva fala: este é o conhecimento geral de que não somos estes corpos, portanto devemos nos desapegar dos desejos do corpo e não agir para ele. Se a gente comer demais, se dormir demais, né? Assim, os yogis nos ensinam: se você dorme muito tempo, então você chega um momento, tem uma fase do seu sono que, em vez de você descansar, você fica cansado e você vai ter sonhos pesados, você pode ter pesadelo. Então, é a ciência do yoga, né? Mas a ciência do yoga é no nível daquele que se identifica muito com o corpo, né? Que está muito envolvido com o conceito corpóreo. Aquele que nasceu certamente morrerá, após o que certamente nascerá de novo. Arjuna estava chorando por todos, por seu filho, esposa, parentes e amigos. E nós também choramos da mesma maneira. Mas Krishna nos aconselha: aqueles que são sábios não se desesperam pelos vivos nem pelos mortos. Dhira statas namuhyati, né? Krishna diz no capítulo 2: todos vão morrer, e aqueles que não vão morrer hoje morrerão amanhã ou no dia seguinte. Nós não devemos chorar ou nos lamentar por essas pessoas, porque dentro do corpo está a alma. A alma não pode ser cortada por nenhuma arma, queimada pelo fogo, umedecida pela água ou seca pelo vento. A alma é eterna, mas o corpo está sujeito à morte. Assim, não fique desnecessariamente preocupado com o corpo. Então, Gurudeva já deu aqui 3 exemplos de versos que Krishna fala no nível número 1. Até um certo limite, estamos certos, está certo cuidar do corpo. Até certo ponto está certo cuidar do corpo. Este corpo que Bhagavan nos deu é como seu templo, Vidya Mandir. E devemos cuidar dele como se fôssemos praticar bhajan a ele, serviço devocional a Krishna. Devemos mantê-lo limpo e funcionando, caso contrário, não seremos capazes de praticar bhajan. Estamos certos em cuidar do corpo até este limite, porém isso deve ser feito com o espírito de desapego. No final, Bhagavan pedirá o corpo de volta e ele terá de ser devolvido. Bhagavan dirá: eu lhe dei esta rara e valiosa forma humana, e o que você fez com ela? É por isso que ele fala versos assim: enquanto as pessoas comuns dormem, o sábio desperta para a autorrealização, e enquanto o sábio dorme, as pessoas comuns despertam para o prazer dos sentidos. Nós simplesmente devemos nos ocupar em Bhagavad Bhajan, Bhajan a Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, e continuar fazendo o nosso dever, considerando felicidade e sofrimento como sendo a mesma coisa. Então, Gurudeva explica que, até esse ponto, Krishna está dando instruções gerais, que, claro, são necessárias, né? Krishna começa com Atma Jnana, que é um nível de conhecimento no qual nós sempre esbarramos, né? Nós estamos praticando Bhakti, nós estamos praticando Sadhana Bhakti, mas volta e meia essa informação, esse conhecimento transcendental que Krishna dá para Arjuna no 2º capítulo, a gente dá de cara com ele, porque a gente está praticando Bhakti, mas ao mesmo tempo mantendo as âncoras da identificação com o corpo, da identificação daquilo que Prabhupada chamava do nosso falso ego estendido, né? Que são os nossos familiares, a nossa cidade, o nosso perfil cultural, o nosso perfil histórico, né? Eu faço parte da história do século 20 e 21, e eu, quando era jovem, eu me envolvi com o movimento de paz e amor. Então são todas considerações ligadas ao corpo, né? Na verdade, Krishna, logo no começo, explica para Arjuna que lamentação, para quem está
num corpo material é algo inteiramente ligado ao corpo material. É uma coisa meio óbvia, né? Mas assim, é sério isso, porque quantas vezes ao longo dos nossos dias, nós que estamos praticando Bhakti, quantas vezes nós apagamos o canal de Bhakti e ligamos o canal de Bhukti? Sabe o que é Bhukti, né? O desfrute. Ou a relação, o canal de Bhukti não é necessariamente você estar passando por uma experiência de desfrute, tipo sorvete de morango. O canal de Bhukti é você desviar a sua mente do seu processo de Bhakti, porque o seu processo de Bhakti ele inclui algo que nós chamamos de dedicação, concentração, absorção. Então, quando você está no seu cotidiano fazendo os seus afazeres, né, cumprindo os seus deveres como chefe de família, por exemplo, como profissional, você muitas vezes se flagra como uma outra persona, né? Aí você tem a persona que lida com o mundo, que é um profissional, que é um marido, uma esposa, um filho, um pai, um irmão, um amigo, um maluco. Às vezes dá uma loucura, né? Que é um dos 6 inimigos, né? A loucura é um dos 6 inimigos. De repente dá uma surtada. Então tudo isso está ligado ao corpo. E assim, por isso que Gurudeva, tantas vezes, ele quando vai dar um Harikatha assim, muito doce, ele primeiro prepara a mente do discípulo. Ele fala assim, então, esse Harikatha, ele é o Harikatha que Shukadeva Goswami dá para Ismaraj no 10º canto. Mas para a gente ouvir esse Harikatha e aproveitar esse Harikatha, a gente deve se lembrar que a nossa existência nesse mundo material é assim como Kamalatala Jala, né? Kamalatala Jala, que é uma gotinha d'água em cima da pétala de um lótus, né? Não tem nenhuma sustentabilidade, né? Não tem nenhuma possibilidade de permanecer. Permanência é uma palavra que não existe no dicionário do condicionamento mundano. Então Gurudeva fala isso. Então ele pede para que procurem, ele fala sempre assim, procurem compreender esta verdade, procurem compreender este conhecimento, procurem compreender, procurem assimilar o humor de Gauranga Mahaprabhu. Ele está falando isso para todos nós, independentemente de quem sejamos, de que nível estejamos, em que nível estejamos, né? E ele fala isso para a gente sem parar, para que a gente, quando estiver falando sobre Krishna ou ouvindo sobre Krishna, a gente permitir ou a gente dar um sinal para a nossa mente, falar assim, acompanha, vai, segura um pouco a sua onda e acompanha esse discurso, porque dentro desse discurso existe um reino de néctar imortal, de doçura, né? Porque se a gente não tem essa atitude, isso se chama yoga, né? Isso se chama yoga. Porque quando você atinge a perfeição de Bhakti, esse esforço não é necessário, porque você está o tempo todo completamente plugado em Krishna, por amor puro, né? Mas enquanto você não está lá, você deve fazer esse exercício. O que você deve fazer? Estava estudante de manhã cedo, né? Fazer orações. Gurudeva, eu não sei onde encontrar mais, mas tem uma postagem, como o pessoal diz hoje em dia, né? Postagem que está no Pure Bhakti, mas eu nunca mais encontrei, que descreve assim o amanhã de Srila Gurudeva. Ele canta um monte de orações para Krishna, para Radha, né? Então ele, apesar de ser quem ele prepara o campo do seu coração, o jardim do seu coração, para que quando ele começar a cantar o santo nome, que na verdade nunca para de cantar,
Mas vamos colocar assim, ele nesse passatempo aparentemente humano, e quando ele começar a cantar a sua japa, o seu japa kirtan, automaticamente Radha e Krishna aparecerem no seu coração e realizarem seus passatempos. Então é todo um preparo, é sempre todo um preparo, né? Só existe diferença de nível de preparo. A gente tem, pelo menos falando por mim, eu preparo como exercício intelectual, como exercício mental, mas vai chegar um momento que eu vou preparar como um exercício completamente transcendente, né? E aí eu vou estar no meu Siddhadeha, no meu corpo transcendente, sendo orientado por meu Guru Deva na sua forma de Manjari, né? Mas de qualquer modo eu me preparo, né? Vinda Devi, todo dia de manhã ela prepara, né? Toda hora ela prepara. Se Krishna vai se encontrar com Shrimati Radhika, Vinda Devi já antes já convida os passarinhos, o coco, os pavões, todo mundo se dirige para participar daquela lila, né? Lila Madhura, que é a doçura dos passatempos de Krishna. Então assim, a gente vai parar por aqui. Desculpe aí. É um aparelho, né? Não é um aparelho que tenha sentimento, né? Mas está dando um pouco de trabalho. Vamos ver o que a gente pode fazer. De repente eu desligo algum tempo antes, ligo na hora, talvez. Agora está fazendo isso. Mas não é isso, não? É assim, para quando eu estou trabalhando não atrapalha, né? Antes ele estava fazendo um barulho horrível. Mas assim, de qualquer modo agradeço a sua paciência, desculpe vocês. E amanhã antes de manhã está com Srimad Mahaprabhu, ok? E aí, se vocês puderem fazer esse exercício na outra semana, se for pela graça de Guru Goranga, a gente continua, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Premanandi, Srila Prabhupada Patitapavan Ki Jai, Srila Gurudev Patitapavan Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi, Vanchakalpatarvascha, Kripasindhubhyo Vacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.